Sentados, a paz do Senhor, boa noite. As crianças estarão no culto delas. Vocês estão bem? Firmes? Firmes? Amém, irmãos, graças a Deus. Nós estamos ouvindo de Deus a palavra do Senhor através dessa série das bem-aventuranças, ou os bem-aventurados da Bíblia. E eu acredito que o Senhor vai fazer algo poderoso, como sempre tem feito em nossos corações. Você que está aqui nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, sejam bem-vindos. Deus te abençoe. Leve um abraço para a sua igreja. Se você não tem, essa aqui pode ser a sua, e que o Senhor possa derramar da sua graça e continuar abençoando você. Amém? Meus irmãos, eu quero ler primeiro o texto com vocês, do Evangelho de Mateus, capítulo 5. E quando nós olhamos para esse texto, e estamos na segunda mensagem da série, e hoje vamos falar sobre bem-aventurados os que choram. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos diante das Escrituras com nosso coração aberto para experimentar o poder daquilo que o Senhor fala e está ministrando sobre esses textos bíblicos, nossas vidas seriam de verdade transformadas e mudadas pelo poder das Escrituras sagradas. Quando nós olhamos para texto como esse que está nos Evangelhos e experimentamos o poder dele em nós, nós podemos passar a nossa vida lendo Bíblia, estudando teologia, sem experimentar uma transformação real em nós. Nós podemos ser doutores de teologia sem ser cristão, sem ser um discípulo de Jesus e viver como Jesus. E aqui não é uma desculpa para você não estudar, porque o crente que não estuda a Bíblia, não estuda a teologia, porque quando você analisa a Bíblia e estuda, tenta fazer uma boa exegese, você está estudando teologia, você está aprendendo teologia. E o crente que não faz isso se torna ovelha fácil e presa fácil para os lobos que aparecem, e aí você pode ser enganado também por heresias e por falsos mestres. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, precisamos aprender. Mas nós podemos passar anos das nossas vidas estudando a Bíblia inteira e conhecer todo o texto sagrado sem ter experimentado um pingo de transformação. Saber tudo sobre Jesus, mas nunca ter tomado um café com Ele e ter intimidade e comunhão com o Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e estudamos e lemos, nós precisamos deixar como acompanhamento uma oração, que é que esse texto, que o que eu estou lendo e aprendendo, mude de verdade a minha vida. Então, você talvez vai conhecer um pouco de Bíblia, mas seja transformado pelo pouco que você sabe. Seja transformado pelo o pouquinho que você sabe, mudou a sua vida. Então a gente precisa estar diante das Escrituras Sagradas, pedindo para que o Senhor transforme as nossas vidas através dela. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os que perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos
da mesma forma. Quando nós olhamos para esse texto de forma rápida, ele é muito simples. Vai ter uma declaração: bem-aventurados ou felizes são os que... E aí depois ele mostra o resultado e o que vai ser sobre a vida deles. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí acabou. É um texto pequeno, é um texto curto, é uma mensagem breve em cada sentença que é colocada e dada, mas a gente precisa aprender a profundidade de tudo isso. Quando nós olhamos para choro e muitas vezes nos deparamos com esse texto sendo usado às vezes para consolar alguém que perdeu o emprego. Olha, você está chorando agora, mas bem-aventurado é você, porque o Senhor vai te consolar. Alguém que perde um parente ou alguém, a gente vai lá e fala: o Senhor vai te consolar. Bem-aventurados que choram. Muitas vezes, no âmbito simples, num contexto sem dor, sem muita dificuldade, a gente sempre está usando que o Senhor vai consolar todo tipo de choro. Perdeu o namorado? O Senhor vai te consolar. Pode chorar à vontade, porque o Senhor vai te consolar. Perdeu o jogo de futebol? O Senhor vai te consolar. Só que o contexto aqui, quando a gente analisa na gramática do Novo Testamento grega, está indicando algo intenso, como um luto vivido no desespero daquele que perdeu o seu ente querido. O choro aqui não é um choro comum. O choro aqui é de tristeza, não é um choro casual, por consequência de um namoro, alguma coisa assim que perdeu, um emprego que você perdeu, mas o contexto e o texto está indicando que é um choro profundo, como quando você está passando por um luto e que você perdeu alguém, e aquele choro de desespero que dói no coração, que dói na alma, que você vai soluçar de tanto chorar, e aquilo não vai acabar com um simples tapa nas costas, dizendo: o Senhor vai te consolar. Se você já tentou consolar alguém que está passando por luto, perdeu o pai, a mãe ou um filho, não existe palavra de consolo. Como pastor, a gente vive realidades muito complicadas, às vezes em um dia. De sepultar, às vezes, um bebê que acabou de nascer, ou às vezes que passou alguns meses numa incubadora, e você está ali com os pais, e chega de tarde, tu vai no aniversário de 1 ano, e à noite vai fazer casamento. É choro da morte, choro da angústia, do luto, e choro de felicidade. Qual é o choro que está sendo aplicado aqui? É o choro profundo, como o de um pai e uma mãe, que segurou o seu bebê no colo, mas ele não sobreviveu, e ele foi embora. Foi embora, é angustiante, traz dor, uma agonia no coração, e é esse choro que Jesus está aplicando, porque ele é associado ao choro profundo de alguém que está lamentando pelo seu estado caído, pelos seus pecados, por sua realidade de vida no pecado, e também pelo efeito do pecado na vida dos outros e na sociedade. É arrependimento ligado a um choro que dói. Felizes são os que choram. É estranho, porque felicidade nunca associamos a choro. Felicidade nunca associamos a alguém lamentando, gritando, com uma tristeza profunda no coração. Nós sempre associamos felicidade com coisas boas, não é assim? Todo mundo quer ser feliz hoje em dia. Ganhar 1 milhão, descobrir que o avô tinha uma herança em bitcoins, e aí ele deixou tudo para você, e você feliz, aberto, e achou: ai, meu avô, que maravilha, deixou uma herança maravilhosa para mim. Eu choraria muito, se eu descobrisse que meu avô deixou uma herança em bitcoins aí para mim, que não tivesse, como mensurar o valor disso. Eu ia chorar muito. Toda vez que eu lembrasse do meu avô, eu ia chorar: que vovô maravilhoso. Mas eu chorei a morte do meu avô, porque o meu avô deixou uma herança para a gente. O meu avô deixou integridade, nos criou, nos ensinou a nadar, nos empurrando do barco. E aí ele: nada, o desespero te ajuda a nadar. E quando meu avô morreu, foi como se tivessem arrancado algo da gente.
Talvez você viveu essa realidade com o pai, com a mãe, com o filho ou com alguém, e você sabe o que eu estou falando, que o choro, porque você não foi em algum lugar, ou você não conseguiu comprar a roupa que você queria, é totalmente diferente quando você chora e lamenta porque você perdeu alguém, porque você sofreu a morte de alguém que está na tua família, ou você está olhando para essa realidade. O choro aqui do contexto é essa tristeza profunda, esse choro profundo na alma, na vida, e que é ligado totalmente ao estado do coração do homem quando ele cai na realidade do pecado da sua vida e também da realidade do pecado no mundo e na existência. Eu não sei há quanto tempo você não chora. Eu não sei há quanto tempo você não sente isso. Mas Jesus está falando que os que choram forte, os que lamentam profundamente, eles serão consolados. Eles terão consolo. Quando nós pensamos sobre choro por causa do nosso estado pecaminoso, a nossa herança pecaminosa, quando nós choramos e pensamos sobre choro por causa de uma cidade, por causa de uma situação, de coisas que estão acontecendo, dificilmente nós vamos lembrar de muitas vezes que choramos nesse nível. Nós sempre estamos chorando por aquilo que não temos, não possuímos, ou coisas que Deus não nos deu, não nos entregou, ou então por coisas pequenas. Mas lamentar pelo nosso próprio pecado, há quanto tempo que nós não choramos? Lamentar e sentir uma tristeza profunda por o estado dos nossos corações, o estado da nossa realidade, há quanto tempo não choramos? Nos acomodamos com nossos pecados, com a nossa realidade de vida, ao ponto da gente até pedir para Deus mudar a gente, mas não é verdade, porque às vezes nós nem queremos nos livrar disso. Meus irmãos, a realidade do contexto dos cristãos, e eu estou falando por experiência de 21 anos aí pastoreando, cuidando de pessoas, a realidade é que poucas pessoas e poucos cristãos choram de angústia por causa dos seus pecados. A quantidade de vezes que quando sentamos com pessoas para conversar sobre o estado dos seus corações, as justificativas, as coisas que apresentam, as causas e efeitos, e eu sou assim por isso e por aquilo, mas fulano provocou, e isso, eu sou soberbo porque tentaram me humilhar, eu sou altivo por isso e por aquilo, porque a minha criação, porque a minha vida, poucos se colocam diante do Senhor e diz, eu sou uma miséria e preciso de transformação. Mas a dor do pecado, ao ponto de nos sentirmos em estado de morte profunda, de que estamos perdendo algo valioso, essa dor profunda no coração por causa dos nossos erros, é algo raro. É algo raro. Uma vez eu botei um jovem, quase que chutei ele no barranco. Eu também sou pecador, então de vez em quando dá vontade de chutar uns por aí. E a gente conversando, eu estava falando sobre uma situação e eu dando a oportunidade. Falei, cara, como que está você? Estou bem. Mas você está bem mesmo? Estou bem, pastor. Então, cara, eu acho que você não está muito bem, não. Tem nada para falar comigo, não? Não, pastor, estou bem. Tem certeza? Não, está tudo bem. Aí eu, sem vergonha, tu não está pegando fulana? Estou, ué. Mas o que tem? Irmão, parei o carro, desce. Desce que tu não é crente não, sem vergonha. Está tudo bem? Mas, assim, é um bicho de 7 cabeças? Eu falei, tu vai ficar sem a única que tu tem. Desce do carro. Ele teve que subir uma ladeira lá enorme e coisa. Você está entendendo, irmãos? Tem pessoas que não sentem nada pelo seu estado de vida decaída, que não sentem dor por estar vivendo em pecados, que não sentem dor por serem arrogantes, prepotentes, altivos, de ter ídolos dominando o seu coração,
Não existe dor, não existe lamento, não existe tristeza profunda ao ponto de causar mudanças. Quando você sente uma dor, seja lá onde for, profunda, e você tem que ir no médico, tomar injeção, soro na veia, e aí você está ali, eu vou mudar minha alimentação, o desespero toma, e você, agora eu vou mudar de vida, agora eu preciso fazer alguma coisa, um desespero para permanecer vivo. Às vezes falta isso em nós. O desespero para se livrar, o desespero para sair, o desespero para abandonar, mas às vezes estamos tão acomodados, tão felizes com o nosso estado, estamos ali tão tranquilos, nos deliciando, que não conseguimos ver problema nenhum da gente ser assim. Ficamos tão anestesiados que o coração nem dói mais. Então a presença de Deus está ali ou não, já não faz diferença nenhuma, porque agora eu tenho minha proteção religiosa e aí eu não consigo mais chorar pelo pecado, nem o meu e nem o pecado da minha cidade. O apóstolo Paulo, ele descreve a questão do arrependimento e tudo isso de uma forma muito interessante. 2 Coríntios 7, versículo 10. Pois a tristeza, que é segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que resulta em salvação. Isto não traz remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. O lamento e o choro da angústia pelo pecado, e que realmente é segundo a vontade de Deus, e esse arrependimento que é doloroso e que a gente quer abandonar, ele resulta em salvação e não traz remorso. Mas o choro, a angústia, a tristeza do mundo resulta em morte. É o quê? É um arrependimento fake. Eu me arrependo e eu choro porque eu fui descoberto. Eu me arrependo e eu choro porque, na verdade, eu quero tomar ceia. Mas depois que acabar tudo, a gente volta ao normal. Não dura muito tempo. O efeito é pequeno. Mas, irmãos, arrependimento e essa tristeza, esse lamento e choro, segundo a vontade de Deus, ele produz arrependimento que resulta na salvação. Você já se arrependeu de alguma coisa que dura até hoje? Talvez você lembrou agora de alguma coisa que você se arrepende e fala, se eu pudesse voltar atrás, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu não escutei? Por que eu fiz isso? Que burrice! E às vezes a gente lamenta porque esse arrependimento sempre está associado a algum prejuízo, porque a gente perdeu alguma coisa, porque alguma coisa foi tirada da gente. Mas o arrependimento das Escrituras e esse choro de lamento das Escrituras é aquele que, quando eu me lembro do meu estado anterior a Cristo, eu sinto uma dor e uma vergonha tão profunda no meu coração. Não foi porque eu perdi alguma coisa, mas porque eu ofendi a Deus com a minha vida e eu não quero mais desonrá-lo e desagradá-lo. Eu me lembro de coisas que eu fiz, porque eu não me esqueço, que eu nunca vou contar para ninguém, porque eu sei que para Deus era uma grande ofensa. Não tenho problema com a minha reputação, não tenho problema com o meu nome, não tenho problema com o que vão pensar de mim. O meu problema é que eu não quero conversar mais esse assunto com Deus. Sabe por quê? Porque Ele me perdoou e eu fui perdoado, porque eu me arrependi do meu pecado. A gente lembra, a gente sente dor, se pudéssemos não faria, mas o que foi feito não tem como voltar atrás. Então o meu choro, o meu lamento foi porque eu fui enganado, eu fui atribulado, eu fui inimigo de Deus. E se eu pudesse voltar atrás, seria cristão desde o ventre da minha mãe, porque eu sei que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é isso. Mas não existe mais lamento e dor. Então, se preocupe se você não sente mais dor e choro quando você peca. Fique preocupado
se isso já não faz mais diferença nenhuma para você. Se quando você está em algum lugar, momento, fazendo alguma coisa que desagrada e desonra a Deus, se você acha que é normal, você já está morrendo há muito tempo. Mas se você, todas as vezes que comete um pecado contra Deus, faz algo contra Ele, e te entristece, te gera dor, você se sente indigno, você está diante do Senhor todo momento, me perdoa, tem misericórdia de mim, existe lamento e dor no seu coração, esse é o caminho de um coração arrependido. E bem-aventurados são os que choram, meu irmão. Os que choram por sua realidade caída e o seu estado diante do Senhor. A gente não sente mais tristeza e não choramos mais pela realidade do mundo, irmãos. Se tornou tão banal ver foto de gente morta, vídeos. E se você olha quando tem um acidente de moto, alguma coisa, nos comentários, está lá assim, pô, se vai mostrar, mostra direito. O pessoal quer ver o sangue, o cérebro da pessoa no chão. Já não sente dor e tristeza até que seja um deles, um parente, um filho. Gente fuzilada, e os comentários estão assim, eu vi 5 buracos. Nós vamos nos tornando insensíveis com a gente mesmo e também com a realidade à nossa volta, meu irmão. A gente vê notícias de que o estuprador pegou uma criança ou fez alguma coisa, a gente sente uma dor momentânea, porque não foi com a gente. As guerras, antigamente, trazia um peso no coração e as pessoas ficavam sem dormir, pensando naquilo, nas crianças mortas, em tudo que acontecia, e não aparecia tudo na televisão. Hoje, nós temos tudo na internet, tudo no YouTube, tudo nas redes sociais, e a gente vê aquilo como se fosse a coisa mais normal. O Senhor precisa gerar em nós, irmãos, uma indignação profunda, uma dor profunda pelo estado da nossa cidade, do nosso bairro, ao ponto da gente acordar de madrugada e chorar, orando e pedindo que o Senhor faça alguma coisa. Nós precisamos olhar para o estado dos meninos nas ruas, das crianças engravidando com 13, 14 anos e se lamentar, porque nós vamos ver a consequência disso daqui a alguns anos. Nós precisamos lamentar não só pelo nosso estado, mas também chorar e lamentar pela realidade do mundo, meu irmão. Não é se protegendo, não é se cuidando, não é ficando longe, mas é andar pelas ruas da cidade e chorar por ela. E chorar. Você já andou entre mortos? Isso é terrível, meu irmão. Infelizmente eu tive essa experiência umas 2 vezes na minha vida. Mas a mais recente foi em Petrópolis. Quando a água foi baixando e a gente pôde andar, que eu estava no meio da cidade, e eu consegui sair com o carro e ver as pessoas com lama até na cabeça. E eu ainda não sabia direito o que tinha acontecido, porque enquanto estava caindo água, eu estava vendo a final da Champions com Real Madrid, PSG, eu e Kiko, né? O Wellington, o missionário quente da Bolívia, a gente dentro do carro e vendo o jogo e água descendo, depois que a gente foi ver o que estava acontecendo. E quando nós fomos saindo, aí você via gente morta dentro do carro, pessoas nuas agarradas nas pontes da cidade. E a gente estava com a Elisa e a Bel tampando o olho dela e a gente passando e vendo a morte na cidade. É você chegar em casa e a única coisa que você tem que fazer é chorar mesmo. Porque a gente sabia que tinha muita gente debaixo da terra ainda. E chorar por Petrópolis, e chorar por Petrópolis. Mas também ver que o Senhor consola os que choram, porque no meio da morte, da realidade, nós vimos Deus andando no caos de Petrópolis e consolando aqueles que choravam de forma profunda, meu irmão. Nós precisamos olhar para a realidade do mundo, olhar para a realidade do nosso coração, e a única coisa que nos resta é nos derramar diante do Senhor, abrir o nosso coração diante dele e chorar profundamente pela nossa vida, pelos nossos filhos e pela cidade, pelo mundo, pelo Rio de Janeiro, irmãos. Uma vez um irmão passando pela linha amarela,
e ele passando e falar que ele ficava quase com a cabeça baixa, quando nós deveríamos passar orando pela linha amarela e a linha vermelha, para que o Senhor faça alguma coisa. Essa é a realidade do nosso coração, mas existe uma bênção nisso, porque Jesus está dizendo que bem-aventurados são os que choram. Ele nos chama para nos aproximarmos dele nessa bênção. No Monte Sinai, o povo se aproximou de Deus e tentou chegar perto, mas Deus desceu com seu esplendor, com a sua glória, com seu poder, e a distância teve que ser mantida do povo, porque eles não poderiam se aproximar de Deus quando Deus estava falando a sua lei. Nesse momento aqui, nós temos o Filho de Deus, não em pé no monte fumegante, não com uma lei de justiça sobre os homens, mas ele está aqui assentado como um mestre, dizendo: podem se assentar, porque eu vou falar uma lei ao coração de vocês e vou ensinar vocês. Deus se aproximando dos homens e nos dando o direito de chegar perto dele, porque o fogo que vai consumir já não é matar pessoas, mas ele pode consumir o nosso coração e transformar o nosso coração pelas palavras que saem da boca dele. E ele está dizendo: é uma bênção chorar. Felizes, felizes, felizes são os que choram. Os que lamentam, os que sentem tristeza, os que sentem angústia pelo seu estado, o estado da realidade do mundo, eles serão consolados. Agora, existe alguns tipos de choro que a gente precisa ter cuidado. Tem um choro natural, irmãos. É um presente de Deus para a nossa vida. Lubrifica os nossos olhos. É uma resposta natural quando você perde alguém, ou então você ri de se acabar de rir. Você chora de se acabar de rir. Tem muito tempo que você não chora rindo. Por isso que é bom ter sempre gente boba perto de você. Eles vão te ajudar a rir de tanto chorar. Aí você chora até esse ponto. Esse é um choro natural, meu irmão. Quando você tem notícias ruins, quando um parente morre. Jesus, ele, diante da notícia de que Lázaro morreu, ele chorou. Jesus chorou porque perdeu alguém que amava. Jesus chorou porque Lázaro morreu. É um choro normal à vida dos homens, nós choramos. Mas existe também um choro que é pecaminoso. Esse tipo de choro, ele não é dado por Deus. É uma tristeza mundana e que pode levar à morte. Ele está dizendo que a tristeza do mundo, esse choro do mundo, pode resultar em morte. E essa é uma realidade. Existe choro espiritual, que é quando nós choramos de verdade pelos nossos pecados. É uma tristeza piedosa, que nos leva de verdade ao arrependimento, que nos leva ao abandono do pecado, que nos leva para próximo do Senhor. Esse choro que é gerado na realidade do Espírito nos leva para próximo de Deus e ele nos faz ver o estado dos nossos corações. A gente precisa dar uma olhada para a realidade da nossa fé cristã, irmãos, e ver que o cristianismo está sendo banalizado. E é por isso que a gente confunde as coisas. Uma falsa fé é um problema para arrependimento e para choro de verdade. A verdadeira fé em Cristo vai mudar as nossas vidas. E não é só acreditar em algumas verdades, alguns conceitos. Não é acreditar simplesmente em algumas regras, mas é acreditar na pessoa de Jesus, que nos perdoa e nos santifica na sua presença. A fé falsa não muda a sua vida. A fé no lugar errado, na pessoa errada, não muda as nossas vidas. Não transforma 1 centímetro da nossa existência. Não tem poder de mudar os nossos corações. Não tem poder de mudar a minha cosmovisão sobre o mundo, a minha forma de ver sobre o mundo, a minha forma de ver as coisas. Não é capaz de mudar o meu jeito de achar como que as coisas devem ser feitas. Mas a fé genuína em Cristo Jesus muda toda a minha realidade de vida, todas as áreas e esferas da minha vida. Ela muda de verdade todo o meu ser.
Isso é gerado por um verdadeiro arrependimento, que envolve mudança de direção, que envolve mudança de vida, que envolve mudança de forma de pensar, que envolve tudo. E se eu não me arrependo, se eu não dou a volta, se eu não vou por um outro caminho, mas continuo pelo mesmo, que eu acho que é o melhor e correto, não houve arrependimento, porque eu permaneço na mesma coisa, fazendo a mesma coisa, e isso é um problema. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Clamem por ele agora, enquanto está perto. Que os perversos abandonem seus caminhos e banam de seus pensamentos a ideia de fazer o mal. Volte-se para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará generosamente. Arrependimento, irmãos, é algo poderoso, mas ele arranca de nós os nossos antigos caminhos e os nossos antigos pensamentos. Ele muda todas as coisas. Todas as coisas. Não existe uma área na vida de um cristão que não tem que ser tocado por Deus. Uma vez, numa conversa difícil, um pai de família dizia: pastor, o senhor tem que entender uma coisa. Eu falo: diga, meu filho. Isso daqui é coisa de igreja. Agora, essas coisas aqui é coisa minha. Minhas coisas, meu jeito. Aqui na minha casa são as regras que eu coloco. Muito bem. E aí? Eu falei: estou indo embora. E a gente estava conversando sobre finanças, e ele reclamando sobre a condição financeira dele, uns 500 cartões de crédito, e eu disse para ele assim: quebre tudo e fique só com um. Como assim? Meu filho, tu está reclamando disso, endividado e não sei o quê, como tu tem 15 cartões? Como que tu tem American Express? Se é o Satanás, quebra ele. E ele dizia: essas coisas não tem nada a ver com coisas de igreja. E aí eu, com carinho, disse: então, meu irmão, um cristão de verdade, o evangelho toca todas as áreas da vida. A forma de você criar teus filhos, a forma de você conduzir o teu casamento, a forma de fazer sexo, comprar coisas e gastar dinheiro. É isso que tu está dizendo para mim ou está dizendo para Deus? Ele: para qualquer um que se meta. Falei: então eu não posso te considerar como cristão. E ele me botou para fora de casa, da casa dele. Eu fui embora. Depois de alguns anos, uns 2 anos, ele me chama de novo. E ele disse: eu acho que é melhor Deus tomar conta das coisas, né, pastor? Eu falei: por quê? Não dá certo a gente tomar conta não, né? Eu falei: poderia ter aprendido 2 anos atrás, né? Aí agora tu não estaria com os problemas que eu nem sei o que é, que te trouxe de novo aí, com o rabinho entre as pernas para Deus. O que é? Não, eu quero orar, porque Deus, tu pode tomar conta da minha casa, da minha vida, da minha família, e chorando, e aquele desespero, por quê? Porque Deus zebra, irmãos. Se de verdade o nosso choro está nos levando a arrependimento verdadeiro, Ele vai mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, Ele vai nos levar de volta para o Senhor. Arrependimento é voltar de verdade para o Senhor. A misericórdia, a bondade do Senhor estará sobre nós. A verdade de Deus permanece firme como uma fundação, como esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem afastar-se do pecado. 2 Timóteo 2,19. O convite para todos nós é que diante dele o nosso choro seja de verdade, de arrependimento, de renúncia, de querer estar com ele, de voltar para ele, de viver para a glória dele. E se fizermos isso, existe bênção para nossas vidas, existe de verdade consolo sobre nós, existe o cuidado de Deus. Ele vai nos perdoar generosamente. Mas se nós não quisermos isso, vai ser complicado. Esse choro espiritual gerado dentro de nós, ele deve vir de um coração humilde, que reconhece a necessidade de Deus.
E quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, nós choramos pelos nossos pecados. Muito tempo, muitos anos atrás, tinha uma campanha de oração na igreja, e o pessoal ia lá às terças-feiras de campanha, mas ia muita gente. A maioria queria Deus para resolver os seus problemas, mas quando você desafiava a crer em Jesus e viver para Ele, alguns não voltavam mais, porque queria Deus, mas não para Deus se meter em certas áreas. Não existia de verdade um entendimento de que eles precisavam de Cristo para a vida. E aí algumas abandonavam quando recebiam a bênção. E o incrível, que eu ficava indignado, era que a maioria dessa galera recebia o que estavam pedindo. Mas no final, a maioria gastava tudo que recebia de Deus com a desgraça de si mesmo. E eu vi muita gente assim. Eu prefiro ficar sem nada que eu estou pedindo a Deus do que receber alguma coisa para gastar com minha própria perdição, meu irmão. Por causa de um coração duro diante dele. A falta de arrependimento verdadeiro é uma questão do profundo do nosso coração de verdade. Nós temos o exemplo de Saul. Ele tem um arrependimento superficial, um choro superficial pelos seus pecados. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 15, 24, 30. Então Saul confessou a Samuel: pequei, violei as instruções do Senhor e seu mandamento, pois tive medo do povo e fiz o que eles pediram. Então Saul implorou novamente: pequei, mas por favor, honre-me diante das autoridades do povo e diante de Israel, vindo comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. O que Saul está colocando aqui diante de Deus, ele recebe uma ordem para destruir o povo e o seu rei. E também aniquilar todos os animais. Aí o que ele faz? Ele tem uma ideia boa: vou poupar o rei e vou ficar com as coisas boas, os melhores gados, as melhores ovelhas, e eu não vou fazer isso. Ele desobedece, ele resolve não fazer o que Deus mandou ele fazer. Aí Samuel vai até ele está lá, e quando Deus falou com Samuel que já tinha acabado com o reino e o reinado de Saul, e que ia colocar outra pessoa no lugar dele, a gente sabe que é Davi. E aí quando ele chega lá e dá essa notícia, olha o que faz Saul. Eu confesso, Samuel, eu pequei, violei as instruções do Senhor e seu mandamento, pois tive medo do povo e fiz o que eles pediram. Então Saul implorou novamente: pequei, mas por favor, honre-me diante das autoridades e do meu povo diante de Israel, vindo comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Sabe o que ele está pedindo aqui? Não me deixe mal na fita não, cara. Eu sei que Deus me rejeitou, eu sei que não tem reino, eu sei que eu vou morrer, mas não quero ficar mal não, cara. É um arrependimento falso, porque o que ele não quer, o que ele está sentindo é porque perdeu alguma coisa. E aí, para não ficar mal na história, ele está dizendo que se arrependeu e quer uma mudança. Ele está pedindo: vai comigo só para eu não ficar mal assim. Meus irmãos, quantas vezes o nosso choro é assim? Igual de criança quando tira alguma coisa delas, e aí ela grita e chora, o desespero, fica rouca. Aí você vai lá e entrega o que eles querem. Aí na hora, começa a rir. Eu conheço pastores que perderam os seus ministérios porque fizeram a mesma coisa. Mas sabe o que eles pediam? Mantenha a minha reputação diante da igreja. Eles não estão arrependidos porque pecaram contra Deus. Eles não estão chorando e lamentando porque eles erraram contra Deus. É porque foram descobertos. E eles não querem ficar mal. Querem manter a aparência de que está tudo bem. Deus não trabalha assim conosco, irmãos. Deus tem misericórdia daqueles que se derramam diante dele. Mas a realidade e a esperança para todos nós é que existe consolo para nossas vidas.
Se de verdade existe arrependimento, um choro espiritual profundo em nossas vidas pelos nossos pecados e também pelos pecados da cidade e dos outros, existe esperança para todos nós. Se estamos desesperados diante do Senhor, chorando por levar pessoas a Cristo, pelo nosso estado, pelo nosso coração, pelo que fizemos com as nossas vidas, de verdade, nós podemos, como Paulo está dizendo em 2 Coríntios 6, versículo 10, entristecido, mas sempre alegre. Ou seja, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Se somos honestos diante do Senhor, Ele derramará da sua bênção sobre nós. 2 Coríntios, quando a gente dá uma olhada para esse texto, e vemos que se formos pobres, nós vamos ser enriquecidos. Se não possuímos nada, seremos abençoados. Mas a realidade aqui é que existe consolo em Cristo. Existe uma bênção em Cristo para todos que estão passando por aflição por causa do seu estado. Chorando por sua realidade, chorando pelo estado do coração. Porque, irmãos, Jesus é um homem de dores. Ele consola nos momentos de tristeza, Ele consola quando estamos lamentando, Ele consola quando estamos com dor. Existe esperança em Cristo para os que choram. Então, se você está angustiado, sofrendo por alguma realidade do teu coração e da tua vida, nós temos nele consolo absoluto sobre os nossos corações. Ele era rejeitado, homem de dores, conhece bem o sofrimento. Nós dávamos as costas para ele e desviávamos o nosso olhar dele. Ele foi desprezado e nós não nos importamos, mas o Senhor o exaltou, o Senhor o consolou, e Ele faz o mesmo conosco. A missão de Cristo é consolar os que choram também. Olha o que diz Isaías 61, versículo 2 e 3. Jesus veio ao mundo para consolar os que choram, para dar beleza em vez de cinzas, alegria em vez de prantos. Mas qual o contexto que Ele consola os que choram? É no meio do pranto, é no meio da dificuldade, é no meio da injustiça. Nós seremos consolados quando nós estamos lamentando e chorando, porque nós queremos viver uma vida que agrada e que honre a Deus e choramos pelos nossos pecados. Ele vai nos alegrar com a sua presença se lamentarmos de verdade. O Espírito Santo nos conforta. Ele aplica em nós, irmãos, que Cristo nos comprou. Ele nos lembra que os nossos pecados são perdoados e santificados em Cristo Jesus. Por isso que mesmo tristes, sempre temos alegria diante do Senhor. Sempre teremos consolo nele. A tristeza dos nossos corações, pela nossa realidade pecaminosa, pelo nosso estado da vida, vai nos levar de verdade a uma alegria plena na presença de Deus, no meio de pobreza, no meio de tristeza, no meio de angústia, no meio de não possuir nada. Ele será tudo que temos e Ele será a nossa alegria completa, porque Ele consola os que choram, meu irmão. Aqueles que choram pelos seus pecados serão abençoados pela presença maravilhosa do Consolador. Aqueles que lamentam pelo mundo, pelo lugar onde vivem, o estado dele, sabem que Jesus é o consolo dos que choram nesse mundo. Jesus pode transformar nossas vidas numa bênção e pode nos abençoar de forma poderosa, se de verdade estivermos nele e diante dele, lamentando por não vivermos uma vida digna da glória do nome dele. Eu te convido a pensar sobre isso e a guardar algo no seu coração. Não viva uma vida vazia, sem arrependimento. Se o teu coração está no nível onde você fica bem como um grande pecador e você não sente mais nada, esse é o momento de você pedir ao Senhor: traga em meu coração novamente o arrependimento. Traga em meu coração a dor pelo pecado.
traga em meu coração o lamento de te ofender, porque eu quero ser consolado pela tua presença e ser transformado pelo teu poder, Senhor. Pense sobre isso, você vai ter um momento para orar.